Olá, pessoal. Olá, boa tarde. Hoje a gente vai estar vendo aqui sobre os jogos na área de saúde. Vocês vão estar vendo aqui sobre os dois, o Mental Plus e os serviços da MedRoom. E no meu caso, a gente trabalha com tratamento de fobias, usando óculos de realidade virtual. E a gente vai primeiramente, pelo menos como eu vou mediar um pouco essa conversa, vai ser primeiramente o que nos trouxe até esse ponto hoje da nossa carreira. Então, como nós chegamos até aqui e como que cada um de nossos produtos ele atua na área de saúde. E posteriormente a gente vai estar mostrando sobre o nosso skill set, né? Sobre o que cada um é especializado, sobre a forma como nossos aplicativos eles exigiram de nós uma capacidade técnica e qual é essa capacidade técnica que foi necessária. Alguns parâmetros sobre nossas empresas, para a gente ter uma noção, poder passar para o espectador uma noção de como é o tamanho das nossas empresas, de qual é o nosso corpo de profissionais e qual é o nosso público-alvo. E, por último, a gente vai estar mais coordenando e guiando nossa transmissão orientada a perguntas e questões. Já foi passado os vídeos sobre os dois produtos, o Mental Plus e o do MedRoom. Acho que eles vão passar ainda, é isso? Pode passar, por favor. A tecnologia da MedRoom ela permite que o futuro da medicina seja diferente. A gente consegue, a partir do começo da vida do profissional médico, já integrá-lo com tecnologias novas e com isso a gente empodera a nova força de trabalho em saúde que tem sido formada no Brasil e no mundo. Durante todo o nosso processo de construção dos modelos 3D para serem utilizados dentro da realidade virtual, a gente passou por algumas etapas que fazem toda a diferença. Não é fácil reproduzir a realidade na tecnologia. Para conseguir fazer isso, a nossa equipe ela tem uma atenção muito grande aos detalhes, a gente tem uma equipe que tem uma expertise muito forte em modelagem 3D, em programação, para que a gente consiga reproduzir com o máximo nível de detalhamento os objetos que a gente trabalha nas nossas simulações. A gente contou com a assessoria do Hospital Albert Einstein, onde a gente conseguiu analisar e verificar todas as estruturas do corpo, detalhamento dos tecidos, das estruturas, então um aspecto de cor, como é a forma que um coração funciona, como ele se movimenta, como que a válvula abre. A gente contou com a ajuda de vários alunos e renomados professores para conseguir entregar os modelos o mais realistas possível. Passando essa etapa, a gente passa para o nosso time de engenheiros, onde eles colocam dentro da realidade virtual e criam a experiência e o uso. A gamificação ela está na filosofia da empresa. Nós engajamos muito com histórias. E a ideia é que a gente consiga transportar esse sentimento para dentro dos treinamentos em si, de forma que a gente engaje os estudantes, engaje o usuário e ao mesmo tempo que ele tenha um desempenho melhor enquanto ele está treinando. No sistema de ensino em si, a aplicação da tecnologia ela fica mais fácil. Como a gente aposta muito em ferramentas que são fáceis de usar, tanto para o professor quanto para o aluno, essa comunicação ela fica otimizada. O aspecto mais importante desse acompanhamento foi entender o que os alunos e os professores precisavam para a gente entregar uma solução que realmente fizesse diferença para eles no dia a dia. Então o professor fala uma língua que ele consegue se expressar e o aluno entende numa língua que ele consegue entender. E uma vez que você tem uma situação favorável nesse sentido, a curva de aprendizado é muito menor.
Muito bom. Certo? Por favor. Agora a gente vai no Mental Plus. Sim, por favor. Muito bom. Bom, inicialmente começando pelo o pessoal da área de educação também, né? Vocês impactam inicialmente na área de educação, né? Como deu para ver na aplicação de vocês. E, entretanto, eu percebi que na parte do Vinícius, né, o Mental Plus, ele acaba interagindo mais na parte de reabilitação, mas eu não consegui entender perfeitamente, eu queria saber também dessa parte. Tanto o Sandro na parte de educação dos formandos em medicina, quanto o Mental Plus. O Mental Plus, ele interage na parte também de educação? Então, pode ser aplicável, sim, em estudantes, né? E aí, como você comentou, a parte de reabilitação, sim, é algo que o Mental Plus proporciona, né? Fazer a reabilitação dos pacientes, mas não só isso, a gente proporciona também a avaliação, né? É um projeto que, segundo os pesquisadores, ele é o único no mundo por essa questão de ser um game que traz avaliação cognitiva de forma digital e de forma totalmente trazendo os dados de forma dinâmica, né? É o único no mundo que faz isso. Então, por isso, a gente conseguiu diversas instituições de ensino trazendo, né, todo o conhecimento e a parte científica para o projeto. Então, a gente tem instituições como Harvard, Medicina da USP, Oxford, entre outras universidades que fazem parte do projeto de pesquisa do Mental Plus, né? Então, os cientistas, professores
dessas instituições vêm contribuindo nessa parte científica, alguns coletando os dados, outros analisando, né? Outros aplicando em cirurgias também. Por exemplo, no Japão, um médico, um cirurgião, estava fazendo uma operação e foi feita uma avaliação pré-operatória, e a ideia era que fosse feita pré-operatória e pós-cirúrgica. E ele fez durante a cirurgia também, a coleta de dados com o game. Então, a gente conseguiu mapear toda a parte cognitiva do cérebro em tempo real ali, com os dados, e de forma dinâmica e lúdica, né? Então, por exemplo, um teste tradicional levaria cerca de 2 horas para avaliar uma função. O Mental Plus, né, em 25 minutos, a gente avalia diversas funções em 25 minutos, através dos minigames que possuem cada tema, né? E aí, com isso, né, no pós-operatório, se o paciente continua jogando os temas, ele tem as funções reabilitadas. E a gente comprovou isso cientificamente com a nossa primeira validação científica nessa parte de pesquisa pós-operatória e pré-operatória, né, com anestesia geral profunda. Legal. Então, no caso, hoje vocês... Essa é a contribuição para a parte da área de educação, e na parte de reabilitação, hoje vocês trabalham com pós-operatório? Ou temos mais outras aplicações também de reabilitação aí envolvidas? Temos, né? Atualmente, a gente começou a aplicar, como foi mostrado nesse vídeo, em pacientes pós-Covid. Então, foi identificado, né, por se tratar de uma doença que atinge principalmente a parte respiratória, né? Então, o mínimo de oxigenação que o paciente perde no cérebro já é afetado algumas das funções cognitivas. Principalmente, elas são a memória de curto prazo, a percepção visual e a memória de longo prazo, né? A percepção visual, por exemplo, foi detectado que em pacientes, entre 8 a cada 10 pessoas sofre esse tipo de sequela, né? 92,4% é atingido na percepção visual, 62,7% a memória de curto prazo, né? E 26,8% a memória de longo prazo. Então, por exemplo, a gente teve muito caso de paciente que ia para a cozinha beber água e chega lá e esqueceu o que ia fazer. Teve gente que apagava, está dirigindo e apaga, ou se dispersa. Então, são coisas que a gente conseguiu através do Mental Plus, né? Conseguiu avaliar, e aí a gente está trabalhando nessa segunda validação. Inclusive enviamos para a OMS, né, recentemente, e estamos aguardando as conclusões científicas. Legal. E Sandro, só para poder também adiantar para vocês, o Sandro está um pouco sem voz, assim como eu também estou. Mal de todo sulista, né? A gente sempre tem essas doenças crônicas respiratórias. O Sandro, na parte de educação, eu vi a aplicação do seu serviço, fotorrealista, utilizado na área de ensino. Mas é somente na área de ensino por enquanto, ou nós temos aplicações disso para pesquisa científica ou alguma outra aplicação além do estudo? Para você poder pegar um médico que está se formando hoje e está estudando o corpo humano, a anatomia e todos os outros sistemas envolvidos, ou nós temos também uma outra aplicação além dessa formação de médicos? Então, vou tentar falar aqui, se vocês não entenderem, me avisa, tá bom? Manda abraço. Boa tarde, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vini, tá incrível as coisas que você está fazendo. E Ivan, que medo daqueles bichos ali, hein? Eu vejo aquela aranha, aquele elevador ali, eu já começo a tremer aqui. A gente tem um foco, a gente iniciou a nossa jornada com o ensino. A gente tem, hoje a gente está em
32 instituições de ensino usando a nossa plataforma. Estamos aumentando até o final do ano para mais 8. Agora, a gente tem um produto que ele é focado no treinamento de estudantes de medicina e saúde em geral. Então, a gente tem um laboratório de anatomia, onde eles estudam sistemas do corpo humano e assim por diante. A gente vem construindo ferramentas para que o professor consiga criar um ambiente de aprendizado mais fácil para o aluno. Então, ele na web, a gente está para lançar uma plataforma onde ele consegue selecionar modelos, conjunto de estruturas, colocar exame de imagem, vídeo, texto, áudio, quiz, gerar roteiro de aula. O aluno consegue fazer essa aula tanto na realidade virtual quanto no aplicativo, numa jornada híbrida. Nesses esforços também da área clínica, a gente fez em dezembro do ano passado uma parceria com o INCOR para eu não sei se vocês viram no Fantástico, a cirurgia de duas menininhas gêmeas que estavam coladinhas pelo tórax, uma de frente para a outra. A gente fez a parte de planejamento cirúrgico na realidade virtual. Foi um sucesso, uma cirurgia inédita, 3 casos no mundo só desse tipo de gêmeas siamesas. Elas compartilhavam uma parte do coração, fígado e intestino, e do jeito que estava sendo feito o planejamento cirúrgico, que envolvia mais de 40 profissionais, 4 equipes cirúrgicas. Depois que eles usaram a realidade virtual e treinaram, eles mudaram a forma que eles iam fazer a cirurgia. Então eles entenderam que pelo caminho que eles iam ia dar problema no acesso às válvulas do coração, essa conexão do coração. Eles mudaram o acesso depois de usar, e a cirurgia de 20 horas foi finalizada em 8 horas e foi um sucesso. Então, assim, um grande caso de visualização de exame de imagem dentro da realidade virtual, visualização espacial e planejamento cirúrgico. Foi mais uma ferramenta que ajudou eles nesse treinamento e nessa cirurgia. A gente fez também, junto com o INCOR, no passado, um aplicativo para treinamento de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, onde tem no aplicativo uma aula de anatomia, uma aula de fisiopatologia do Covid e 3 casos clínicos, onde você consegue acompanhar o atendimento a 3 pacientes, mudar parâmetros de ventilador mecânico, de exames e acompanhar esse paciente até você entender toda a jornada de atendimento de 3 casos, do mais simples ao mais complexo. Então, também foi um sucesso, tá rodando isso aí. Foram treinados, o INCOR era responsável pelo treinamento de 20 UTIs públicas aqui de São Paulo. Então, eles cuidavam toda a parte de treinamento de telemedicina com a nossa ferramenta. Também foi ajudou eles a fazer essa parte clínica, né? Então, uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos, a gente está para lançar uma ferramenta de visualização de exame de imagem que vai ajudar bastante na parte clínica. Interessante Mas isso. vocês têm entendido. Sim. O que é interessante é que a gente veio conversar muito tempo atrás, né, sobre leitura de volumes de tomografia, né? Me lembro de a gente conversando sobre isso num evento passado. E eu acho que isso é uma coisa muito, assim, do meu ponto de vista, eu acho isso muito grandioso, de você conseguir pegar o que antes era uma imagem, uma imagem computacional, talvez gerada de forma tão arcaica e que era de um exame específico para algo que pode ser aberto para o público de uma sala de aula, por exemplo, para todo mundo em uma aula em grupo conseguir visualizar, né, vislumbrar o corpo humano de cima até embaixo, todos os seus sistemas conectados, né, isso com a tecnologia. Você falou da aranha, né, aí isso é até engraçado, é que você não viu isso dentro do consultório, porque na parte das nossas experiências de realidade virtual para tratamento de fobias, todos os cenários, eles são mapeados, né? Todas as localizações são mapeadas. Então, não estou falando só de você ter uma experiência de realidade virtual com óculos, mas nós estamos falando também de um cenário preparado para isso. Então, a parte do elevador, você tem realmente um elevador. A parte da aranha, você tem uma mesa com um pote de vidro e realmente uma cadeira com o Leap Motion, preparada para poder receber os seus inputs das mãos.
Então, o movimento fica 1 para 1, então fica muito mais realista, né? E a mesma coisa que o do avião. Você tem as cadeiras de avião com toda a experiência mapeada e conduzida pelo próprio médico, né? Então, essa sincronia entre o físico e o real acaba trazendo uma certa fidelidade, e aí o usuário ele consegue se sentir muito mais próximo daquela sensação, só que dentro de um ambiente controlado, né? Então, dentro de um ambiente controlado, você tem muito mais controle, o profissional tem um controle maior sobre o paciente, e ele previne também alguns riscos. E a parte boa é que ele consegue submeter o usuário a experiências que ele, numa vida real, né, vamos dizer assim, ele não conseguiria se submeter, né? A gente não conseguiria colocar uma aranha de frente para o paciente, para ele criar coragem, uma borboleta de frente para o paciente, para ele criar coragem. Então, a gente não conseguiria submeter ele a esse tipo de experiência sem comprometer a saúde dele. Então, desse jeito, a gente consegue trazer isso para perto dele e construir, né, esse tipo de coragem, né? Então, esses ambientes todos que são construídos, eles são muito mais... não é só a tecnologia por trás do óculos de realidade virtual, né? A gente está falando também de todo um ambiente preparado para isso. O que eu achei legal é que cada um aqui de vocês trouxe uma aplicação para dentro da área de saúde. No meu caso, e no caso do Sandro, a gente está trabalhando na parte... No meu caso, a gente está trabalhando já na parte de reabilitação mesmo. O Mental Plus também já está trabalhando na parte também de reabilitação, até mais com relatórios e com medição, né? Vocês fazem o aferimento, né, do QI da pessoa já, né? Antes e depois de um tratamento cirúrgico, por exemplo. No caso do Sandro, a gente tem a parte da interação com os processos cirúrgicos, como análises pré-operatórias, né? Então a gente está lá primeiro analisando a cirurgia, como ela vai ser realizada e encenando isso antes de executá-la, assim como também a parte de treinamento, né? A formação de novos médicos. Cada um de nós aqui está auxiliando de alguma forma a saúde, e cada um de nós veio até aqui de alguma forma, e eu acho interessante a gente deixar marcado um pouco disso. Hoje, Vinícius, para você estar aí sentado na sua cadeira, falando do Mental Plus, você consegue traçar um pouco sua trajetória profissional para o pessoal poder entender como você chegou até esse local? Claro, com certeza. Agradecer também, né, o convite aí do Sebrae, do pessoal do Pong, né, da Klebia, fez o convite. Agradecer o Ivan também aí intermediando, e ao público que está assistindo, né? É um prazer enorme estar aqui também. E para nós foi realmente sim uma jornada também, né? É um projeto que a gente iniciou praticamente no início da minha carreira, né, no desenvolvimento de jogos. Então a gente iniciou desenvolvendo ideias próprias, pequenos jogos baseados em jogos que trabalhassem em questões de memória, mecânicas, né, que envolvessem essa forma mais de movimentação, de tempo, acertar as coisas no tempo certo, né? E a doutora Lívia, né, que é a pesquisadora principal no projeto, né, ela é mãe do meu sócio, e ela tinha já essa ideia também do projeto, né, do Mental Plus. Na época nem chamava Mental Plus, mas aí ela viu a possibilidade de trazer esses jogos, né, esses pequenos jogos que a gente foi construindo, e juntar tudo em uma coisa só, né? E aí foi a partir daí que surgiu a ideia de construir o Mental Plus, né? E eu lembro que no início foi um dos nossos primeiros jogos lançados, né, no mercado, foi o Firefly. E eu lembro que a gente trabalhou, a gente fez praticamente uma game jam interna para desenvolver, ver as capacidades de cada um. E a gente lançou, mal sabia, a gente nem entendia o mercado direito. E eu lembro que na época deu lá alguns downloads, mas para a experiência foi ótimo. Assim, a gente não atingiu o que a gente esperava inicialmente, mas isso abriu portas, né, para essa outra área, né, que é essa área
de jogos voltados para a área de saúde. E a partir daí a gente começou a trazer a parte científica, né? Eu lembro que a gente já tinha o projeto rodando, já estava sendo aplicado, né? Em alguns pacientes. E eu lembro que a doutora Lívia chegou no nosso escritório, certo dia, falando, então, sabe o Mental Plus? Sim. Então, amanhã a gente tem que enviar para Harvard. E a gente, o quê? Como assim? Mas nem tem os dados ainda. A gente salvava eles de forma local e a primeira coisa que a gente fez, assim, como solução foi enviar para o nosso servidor, né? E de forma remota já, mas mesmo assim ainda não era a forma ideal. E aí a gente foi trabalhando, né? A gente já fez 3 grandes atualizações no projeto, né, do zero, e hoje ele é totalmente integrado com serviços que são escaláveis, né, com questão de servidor, a questão de segurança também, né. Hoje a gente tem formulário para preencher cadastro de pacientes e profissionais, então os profissionais eles têm um cadastro, e aí, dentro desse cadastro, eles conseguem adicionar os próprios pacientes, né? E aí a gente está trabalhando com essas instituições também em core para essa nova coleta de dados, né? E aí foi isso, né? Uma jornada que já leva um bom tempo, e agora a gente está começando a colher finalmente os resultados de todo esse trabalho, né? Uma equipe muito dedicada também, profissionais super talentosos na nossa equipe, os pesquisadores também, né? Toda a equipe de pesquisadores faz toda a diferença para esse projeto, que é algo que a gente vem investindo aí durante esses anos, né? Então, eu sabia que o Mental Plus seria um projeto que ia ser muito bom, mas, assim, superou minhas expectativas. Eu nunca me imaginei, assim, levando algo para Harvard, Oxford, Max Planck e outras universidades ao redor do mundo, assim. Então, eu fico muito, muito feliz, né, de ver toda essa colheita, né, que a gente investe tempo, dinheiro, dedicação, e finalmente ver os resultados chegando, assim, é muito gratificante, né? Então, essa é um pouco da nossa jornada, né? Em paralelo, tem o Isotonic Studios também, a gente desenvolve outros projetos, Adver Games, jogos educacionais, né? E jogos de entretenimento, e é isso. Essa é um pouco da nossa jornada aqui com o Mental Plus. Legal. Alguns dados importantes que eu acho que a galera que está vendo aqui essa apresentação cedida pelo Sebrae, gostaria de saber. Dados da sua empresa, como que é o corpo de colaboradores? Qual é a especialidade de cada um? Quantos, assim, por cima, não precisa ser tão preciso, mas 30 programadores, 20 artistas... Não, é uma equipe... É abstrato. É uma equipe bem enxuta, assim. Hoje a gente está com 4 programadores, 3 artistas 3D, uma ilustradora e uma artista conceitual. E aí tem o pessoal da área de vídeo também, né? A Oco Produtora tá fazendo a parte de marketing pra gente, produção de vídeo, né? Esses conteúdos que vão para as redes sociais também. Tem mais o meu irmão, né? Trabalha com motion design, faz toda a direção de arte também. E é isso, é uma equipe bem talentosa, bem enxuta, né? E a ideia a gente vai começar a levar o Mental Plus para as outras instituições também, agora com esse resultado da OMS, né? E a partir daí escalar mais a equipe, né? Trazer
até outros investidores, e essa é a ideia. Legal. Então hoje vocês têm o Mental Plus como seu carro-chefe e você também tem outros serviços prestados pela empresa, pela Isotonic, no caso. Exato. No caso, Games e Adver Games. Isso, games, Adver Games, mercado B2B, né? Mas a ideia é focar totalmente no Mental Plus e começar a desenvolver novas IPs com isso, né? E reduzindo as outras demandas de Adver Games, né? Sim. Mas é isso. Esse é o nosso carro-chefe hoje, a nossa principal aposta, assim, né? Nosso principal investimento. Legal. Sandro? E aí, me conta um pouco sobre como que é a parte da MedRoom, né? Como é que vocês chegaram até aí, esse ponto que vocês estão hoje. E falar um pouco do corpo de profissionais que vocês têm aí. Parabéns, Vini, aí pela sua estrutura. A gente acompanha um pouco a jornada de vocês. A gente sabe que não é fácil entrar nessa área. Vocês são guerreiros. Parabéns de verdade. Valeu, Sandro. Vocês também, cara. A gente vou contar um pouquinho da minha história rapidinho, tá? E só para sintetizar como que a gente chegou até aqui, eu venho da área de computação gráfica já de mais de 20 anos, trabalhando com toda a parte de 3D para animação, filme, efeitos especiais, jogos. Em 2004, eu sou de Curitiba e quando eu era novo eu queria ser médico. Eu assisti o Jurassic Park, ferrou tudo. Falei, o que é isso? Quero fazer dinossauro. E em 2004 eu vim convidado para trabalhar no projeto Homem Virtual da Faculdade de Medicina da USP. A ideia era a gente fazer animações 3D do corpo humano para ensinar médicos e população em geral. E aí eu falei, é o melhor dos mundos, onde eu podia juntar o que eu gostava, que era ciência, educação com 3D. Então foi muito legal. Esse aprendizado todo sempre ficou na minha cabeça, tipo, a forma como os médicos aprendiam, como era ensinado, como que era o acesso a esse tipo de informação. Nunca saiu da minha cabeça. Então, em 2008, eu voltei para o mercado publicitário. E quando eu testei o óculos de realidade virtual em 2013, falei, cara, isso vai mudar o mundo, tem que fazer alguma coisa com isso. Aí comecei a pensar o que poderia ser feito com esse tipo de tecnologia. Em 2014 eu recebi o primeiro óculos DK2. Todo mundo sabe que trabalha com VR, que era muito legal. Dava muito enjoo, mas era muito bom. Eu comecei a pensar o que seria um projeto que eu queria trabalhar, né, para os próximos anos aí. E aí eu quis juntar tudo que eu mais gostava, que era jogos, educação e saúde. Então, a gente começou a trabalhar no tempo livre, 2015, fevereiro de 2015, em modelar o corpo, conversar com o médico. Tinha um médico que eu gostava muito, que era um amigo da Faculdade de Medicina da USP, o professor Francisco Collet. Ele fazia joguinhos em flash para ensinar os alunos. Então, eu falava, cara, esse cara é demais. E a gente conversou, apresentei a ideia para ele, ele adorou. E a gente começou a fazer umas horas vagas, trabalhando com publicidade no Brasil. Começa às 8, termina à meia-noite. Então, vai embora. No tempo livre, que era de madrugada, eu ficava pesquisando e fazendo modelo. Em outubro, eu participei de um evento na USP de empreendedorismo, que era um Startup Weekend. Lá eu tinha lido o livro já, eu falei, caraca, vou fazer uma startup no final de semana. E aí, fui lá, morria de medo de falar em público. Cheguei, falei minha ideia lá na frente. Nem lembro o que eu falei, porque eu passava tanto nervoso. Sei que quando eu desci, tinha um grupinho de gente lá querendo falar comigo, participar do meu grupo. E foi nessa que eu conheci o Vinícius, que é meu sócio. A gente apresentou lá o pitch, fez no final de semana. Foi um desastre. Ninguém entendia. Imagina fazer jogo em 2015 no Brasil, realidade virtual, medicina. Foi um fracasso total. Não podia usar vídeo na apresentação. Então, imagine uma apresentação só com slide para falar dessas coisas. Mas foi bom porque a gente é movido pelo ódio. Não dá para fazer.
A gente vai fazer sim. Em 2016 inteiro a gente passou prototipando, falando com todo mundo, participando de eventos. A gente participou do Inovativa, que é um programa do governo de aceleração de startups. Foi muito bom pra gente, a gente conheceu muita gente, teve mentorias incríveis. E aí, em 2016 a gente falou com médicos, com indústria, com alunos, a gente foi moldando o que seria essa ferramenta. A gente sempre desenvolveu baseado em demanda. Então nunca foi alguma coisa da cabeça para fazer as pessoas engolirem. Sempre foi muito conversa para entender o que realmente faria diferença. Em 2017 a gente conseguiu funding, financiamento, contratamos pessoas, né? Porque antes era só a gente, era 2003. E aí a gente começou a fazer o que é o nosso produto hoje, né? No começo a gente ia fazer coisas para cirurgia, treinamentos cirúrgicos, mas a gente entendeu que demora muito tempo para fazer, muita validação, muito dinheiro, que a gente não tinha. E a gente começou pela educação mais básica. A gente pensou, vamos começar pela jornada do aluno dentro de um curso, que ele começa aprendendo anatomia, beleza, então a gente fez anatomia. E a gente foi seguindo, conforme ele vai avançando na carreira, né, no estudo dele, a gente vai agregando ferramentas e criando novas coisas. Hoje, por exemplo, a gente está desenvolvendo casos clínicos de atendimento, onde o aluno, além de conversar, fazer exame físico, e tem toda a parte de raciocínio clínico. Aí, em 2018, a gente lançou nosso primeiro produto, nosso primeiro cliente, começamos a falar com a indústria também. E em 2019, a gente já estava mais consolidado, conseguimos novos investimentos, aumentamos a equipe. Aí, em 2020, pandemia, fudeu tudo, desculpem o termo. A gente teve 95% dos contratos cancelados, ninguém mais tinha aula. Nossa solução, apesar de ser realidade virtual, ela é presencial, né? A gente precisa que a pessoa esteja na faculdade, no laboratório, colocando óculos. E foi um ano bem difícil, onde a gente teve que começar a se reinventar, entender como que funcionava o ensino híbrido. A gente começou a fazer nosso aplicativo. E aí, no final do ano, as coisas começaram a melhorar e a gente acabou sendo adquirido por um grande grupo de educação, um dos maiores de ensino e medicina no país. E hoje a gente está dentro desse grupo, continuamos fazendo as mesmas coisas, com uma estrutura de startup, mas dentro de um grupo gigante. Então a ideia é que a gente consiga sempre ter essa mentalidade de como que a gente consegue ser pequeno dentro de um monstro, né, e conseguir andar. A gente está conseguindo ir bem nesse sentido. Hoje a gente está com 30 pessoas no nosso time. É um misto aí, a gente tem mais ou menos uns 9 desenvolvedores, uns 12 artistas 3D. A gente tem pessoal de marketing que faz 3D para vídeo, essas coisas, e equipe administrativa. Mais ou menos essa é a nossa estrutura. Desculpa aí se me alonguei, gente. Legal, legal. No meu caso, a gente... Eu vejo assim que vocês como casos de sucesso, porque vocês são empresas, né? No meu chegar até o ponto de virar uma empresa. Eu sou um PJ, né? Eu sou um funcionário, um freelancer. Então, lá atrás, por exemplo, quando eu fui começar minha carreira, eu estava pivotando. Há uns 6 anos... Não, agora vamos fazer 8 anos, né? Esse discurso que eu estou dando já faz 2 anos. Então, vamos dar 8 anos agora. Eu vim pivotando da área de TI de 8 anos atrás para cá. E nessa área eu fui me especializando em Unity e criando uma certa paixão por efeitos especiais, né? E aí eu acabei me descobrindo na parte de efeitos especiais como artista técnico, porque eu não gostava tanto da ideia de ser um programador e deixar um pouco da área de arte distante. Então eu acabei virando um artista técnico no meio dessa transição. E passei por empresas como, por exemplo, a Árvore. Nós auxiliei no desenvolvimento do jogo do Pixel Ripped. Depois eu entrei para Crowbright, para a gente poder estar desenvolvendo essas experiências de realidade virtual para tratamento de fobias e jogos também. E aí, agora eu estou na Hydra, desenvolvendo efeitos especiais para os jogos de cassino.
Então, eu como um freelance, né, a gente vê essa trajetória e eu vi corpos de funcionários, né, corpos de colaboradores muito grandes, de empresas pequenas, grandes, e eu fico impressionado como que vocês conseguiram chegar nesse estágio de vocês com esse corpo enxuto, porque a gente olha para a árvore e eu via que eram profissionais, assim, gigantescos, né? Alguns foram ex-diretores de empresas como Vetor Lobo, como O2 Casablanca, empresas realmente muito grandes, né, dessa área. E é engraçado como, assim, se a gente for parar para ver um pouco de onde nós viemos e onde as pessoas podem vir para entrar na nossa área, elas têm duas vertentes, né? Porque o cara que veio de animação, computação gráfica, modelagem 3D, essas pessoas que têm uma certa paixão por efeitos especiais, por motion graphics, eles têm ou a vertente deles irem pelo render offline e pelo render real time, né? Nós, no nosso caso aqui, de desenvolvimento de jogos e experiências interativas, nós estamos indo pela vertente da renderização real time. Nós temos que tentar ser os ilusionistas de fazer aquela coisa ficar fidedigna, em foto realista, ficar bonita. Otimizada, né? Otimizada, né? Através de muitos truques de fumaça e espelhos, comparado com quem vai para a área de publicidade, né? E na área de propaganda, onde a gente fala de aquela coisa de, putz, você tem que renderizar uma propaganda, e na hora de renderizar essa propaganda, fica lá suas 12 horas na China, renderizando os frames dos 2 minutos de... né? Então, tipo, são dois caminhos distintos, e assim como a gente também já passou pelo B2B e pelo B2C, né, pelo menos eu passei por esses dois estágios, eu vejo como quem está dentro do B2B e dentro do B2C, eles também falam de jogos. Então, o cara que está dentro de uma área de publicidade e propaganda, fazendo desenho animado, por exemplo, a Birdo, né? Ou que está fazendo desenho animado do Oswaldo, ou está fazendo um jogo do Oswaldo, eles têm essa noção de que existe um mundo dos jogos e os profissionais, eles se sentem apaixonados de abraçar isso como uma forma artística, né? Então, eu me vi também nesse ponto de que quando eu entrei na Árvore, eu acho que foi quando eu entendi isso, né? Não estou só fazendo jogos por uma questão de entretenimento, mas talvez de agregar algo, né? Agregar uma história, uma narrativa. Aqui, quando eu entrei para a Cryobyte, de querer agregar para a saúde de uma pessoa, né? No tratamento dela, na reabilitação dela. E na área de educação, como, por exemplo, esse conhecimento que eu tenho hoje, eu preciso passar para frente, não pode ficar comigo só. Eu acho que seria egoísmo demais ficar só comigo. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje sentado com vocês, mediando esse tipo de conversa. E não somente isso, né? Por isso que também eu invisto meu tempo indo em eventos para poder conversar com vocês e trocar uma conversa, talvez até num bar, bebendo uma cerveja, para a gente poder saber o que está acontecendo com cada um de nós e o que está acontecendo com o mercado. Afinal de contas, não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu não consigo saber mais sobre o Metal Plus, não consigo saber mais sobre o Mad Room. Então, agora eu consigo ter essa oportunidade aqui dentro desse evento fornecido pelo Sebrae. E agora nós temos aqui uma pergunta. Foi feita aqui, é uma pergunta que eu acho que, assim, pelo menos para quem, do meu ponto de vista, eu acho que já tivemos que passar por isso também, que é sobre desenvolver jogos, a diferença, né, entre desenvolver jogos direto para o cliente, jogos de entretenimento e jogos com finalidade para saúde e recuperação de pessoas. No nosso caso, ela tem que ser validada pelos profissionais, né? E exato. Tem uma coisa clássica que a gente vê sempre no rótulo dos remédios, que é assim, sempre não existem fundamentos de que este remédio ou este produto traga benefícios, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre briga. Dizer que aquilo que a gente faz, ele realmente traz um benefício.
Sim, Entende? Eu acho que depende, né, como a pessoa vai usar, né, a forma que ela usa. É a mesma coisa com remédio, né? Se você tomar muito remédio, vai ter algum efeito colateral. Se você não toma da forma devida, pode te prejudicar também. É a mesma coisa como você vai usar o game. Então, no nosso caso, por exemplo, existe um uso correto, né? A forma de ser usada, ela impacta na sua reabilitação, né? No seu tratamento. Então, realmente existe esse lado, sim, né? Por mais que tenha validação científica, mas a forma correta de utilização é muito importante, né? sim. O meu maior medo quando a gente fala, quando a gente fala de educação, a gente tem um compromisso de criar um jogo, né? De criar uma experiência que ensine, não ensine errado, porque não tem como você desver alguma coisa, né? É, uma frase de um professor que falava que você aprender errado é uma merda para você aprender correto. E quando a gente vai para a parte clínica, que eu acho que é mais o caso de vocês, assim, a gente está começando agora nesse caminho, né? Mas, cara, não tem coisa mais aterrorizante do que o medo de você pensar que pode estar fazendo algo errado, que vai poder custar a vida de alguém, ou que vai fazer com que aquilo cause uma sequela por algo que você fez. Então, o cuidado tem que ser extremo para que você consiga fazer o negócio mais próximo do real possível, ou que pelo menos não esteja errado, né? Então, no caso da Gêmeos do Core, era ao mesmo tempo desafiador, emocionante. Quando a gente conseguiu e deu certo, né? E os médicos mudaram a cirurgia por causa disso, eu falei, puta, agora eu já posso morrer, já consegui fazer meu papel aqui. Mas o medo até você chegar lá, né? Será que a relação das outras coisas estão corretas? Será que vai dar certo mesmo? Então, acho que tem que ter esse cuidado, sabe? De, se for entrar nessa área, tentar fazer o mais correto possível. Eu acho que, Com assim, certeza. da parte que eu acho mais poderosa mesmo da realidade virtual é esse teletransporte, né? Esse transporte para outra dimensão que a gente faz, né? Porque eu acho que a primeira aplicação que o pessoal geralmente pensa, e que pelo menos eu trabalhei com um freelance, foi no tratamento de pessoas acamadas, né? E uma pessoa acamada é aquela pessoa que está na UTI por 40 dias, 50, 60, talvez um ano, talvez 2. E aquilo é o universo dela. 4 paredes, um monte de máquina bipando o tempo todo, e é aquilo que ela vai ter por não sabe quanto tempo. E a realidade virtual, eu acho sensacional isso. Que quando a gente eu fiz o meu primeiro freelance para realidade virtual, a gente conseguiu ver uma pessoa, né, naquele caso era de um asilo. Ela já estava há 6 anos no asilo e ela nunca pôde viajar porque ela estava de cadeira de rodas, a família também não tinha condições de pagar, né, uma viagem. E era impressionante ver aquela pessoa se divertindo como se ela tivesse feito uma viagem para uma praia. E isso foi... eu acho que essa coisa da imersão que a realidade virtual te traz para novos lugares é impressionante. E a gente está sempre brigando, né, para dizer o quanto que isso pode ser benéfico, né? Eu me lembro daquela coisa. Pode até ser de mentirinha, mas o quanto que isso está libertando a pessoa, né? O quanto que isso não é vil, o quanto que isso é libertador. Sim. Entende? Essa linha tênue, né, entre o quanto que essa experiência que a gente está proporcionando ela é realmente benigna. Exato. Bom, acho que agora nós temos apenas um único minuto. E alguma consideração final? Bom, eu agradeço novamente o convite, né? Do Sebrae, do Pong, da Klebia, aos participantes, né? Os ouvintes aí, os espectadores. Estou aberto, né, a qualquer tipo de pergunta. Se alguém quiser enviar um e-mail, uma mensagem, depois eu envio o contato para eles, para a produção deixar com vocês. Muito obrigado. Mesma coisa, agradecer a todo mundo. Valeu pelo convite, pela companhia super querida desses amigos. E a gente está sempre à disposição. Um dos maiores desafios que a gente tem é desenvolver a comunidade, o ecossistema. Então a gente está sempre aberto para ajudar. Se alguém precisar de qualquer coisa, pode mandar e-mail, pode ligar.
Depois o pessoal da produção aí passa o contato para vocês, tá bom? Grande abraço, muito obrigado, gente. Então, faço das palavras deles as minhas também. Agradeço muito a oportunidade, principalmente pela Kleber ter me trazido para colocar de frente para vocês dois, para a gente conversar sobre isso, poder voltar a ver vocês pessoalmente. Bom, remotamente, mas para mim é muito melhor do que só pensar que vocês ainda existem. Agora, conversar com vocês e pelo menos ver como é que tá o pé de cada um. Ainda mais nesse momento de pandemia. E também saber que a gente agregou alguma coisa. Eu acho que a coisa mais satisfatória é saber que a gente marcou o dia de hoje como um momento no tempo em que nós viemos e passamos nossa expertise, e mais do que isso, a gente pode ter inspirado ou disparado alguma fagulha na cabeça de alguém sobre vamos trabalhar com jogos na reabilitação, ou até mesmo para a gente poder melhorar a saúde, agregar algo na vida de alguém. E isso já me realiza profissionalmente e pessoalmente. Então, muito obrigado ao Sebrae, também ao Pong, e todo mundo que conseguiu levar esse evento à realidade, né? Sempre ser materializado no final. Muito bom mesmo. Todos de parabéns aí. Muito bom saber que a gente pode agregar dessa forma, né? E levantar o ecossistema aí para todo o Brasil, né? E todos os desenvolvedores, não é? Não. Muito bom.